1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 13, começando no 9, diz assim: Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Como tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Abençoe agora o estudo, a mensagem, que o Senhor possa nos ajudar a ouvir com o poder do teu Espírito. Ajude-me também a trazer a mensagem com contundência, com eficácia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar e retornando então aqui à nossa terceira parte sobre o tema disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Nós começamos 3 semanas atrás vendo primeiramente sobre a seriedade do pecado, o porquê da importância da disciplina na igreja, e a seriedade do pecado é algo que a gente tem que sempre manter em mente. A semana passada nós vimos a contaminação do pecado. Então o pecado ele é sério e ele contamina, por isso que tem que haver essa disciplina na igreja de forma correta, de forma bíblica, para que a gente não fique, a igreja não fique contaminada, porque o pecado ele contamina, ele se alastra. Então eu quero hoje ver um aspecto bem prático dessa questão de disciplina na igreja, uma questão bem prática, e é o seguinte, essa terceira parcela desse estudo eu quero falar sobre o que fazer. Tá? Disciplina na igreja, o que fazer. Nós vimos o porquê da coisa, a seriedade e a contaminação do pecado, e agora o que fazer, de modo bem prático, como devemos lidar, aplicar essa doutrina da disciplina na igreja. Então, olhe comigo no versículo número 9, que diz assim: Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Note que no versículo 9, Paulo está lembrando aos coríntios o que ele, Paulo, já havia dito, instruído, ensinado, falado para a igreja. Fala no versículo 9, já por carta vos tenho escrito. Que carta? Bom, é alguma carta, como eu mencionei semana passada, que antecede 1 Coríntios. Existem várias referências em 1 Coríntios que mencionam uma carta anterior, e aqui é um desses casos, tá? E ele fala, já por carta vos tenho escrito. Então já havia uma outra carta que ele já havia ensinado. O quê? O que foi que ele falou? Que não vos associeis com os que se prostituem. Aí ele continua, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Então ele fala, eu já falei na outra carta que eu mandei para vocês, antes dessa 1 Coríntios, que não está na Bíblia, mas foi escrita uma outra carta, ele falou, eu falei para vocês não se associarem com pessoas que se prostituem, que são avarentas, que são roubadoras, são idólatras, tal coisa. Aí olhe comigo agora no versículo 11. No versículo 11 ele fala, mas agora vos escrevi. Então ele está falando, olha, na outra carta que eu mandei, eu falei para você não se associar com as pessoas que são assim, 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 assado. Agora, nessa carta, eu estou dizendo o seguinte, ou seja, ele está clarificando o que ele estava tentando dizer na primeira carta, e ele não, pelo jeito, conseguiu comunicar isso. Os irmãos ou não entenderam, ou entenderam e ignoraram, mas ele está reenfatizando o que ele tentou falar da primeira vez. Ele falou, olha, da outra carta eu falei, não se associe com pessoas que são isso. Aí no versículo 11 ele fala, mas agora vos escrevi, ou seja, nessa carta, que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, foi isso. Aí ele continua depois aqui no versículo 12, porque, versículo 11, no versículo 10 ainda ele fala, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele fala, olha, quando eu falei aquilo para você não se associar com pessoas que são assim, eu não estava me referindo às pessoas do mundo. Porque se fosse assim, ele fala no final do versículo 10, se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Então, a carta de 1 Coríntios, e esses versículos aqui do 9 em diante, ele está falando, aquilo que eu falei antes, para não se associar com idólatra, devasso, roubadores, etc., eu não estava falando sobre você não se associar com as pessoas do mundo.
Porque se fosse isso que eu estava dizendo para vocês, então todo mundo teria que sair do mundo. Eu estou dizendo agora, versículo 11, eu vos escrevo agora, o que eu estou escrevendo agora é para dizer que aquilo que eu falei, para não se associar com avarento, idólatra, profano, devasso, roubador, eu estou falando é com as pessoas que se dizem irmãos. É isso que fala no versículo 11. Tá? Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Quer dizer, se a pessoa se diz irmão e é um devasso, idólatra, profano, roubador, com ele não se associais. Agora, é alguém do mundo? Não, alguém do mundo você pode se associar. Aí vamos ver o que quer dizer se associar daqui a pouquinho. Não quer dizer você ser maiores amigos, não é isso. Não quer dizer você entrar em sociedade, não é isso. Tá? Vamos ver o que é daqui a pouquinho. Mas Paulo aqui, ele está querendo reenfatizar o quê? Essa questão do não vos associeis. Não vos associeis. Na outra carta ele falou não vos associeis, e aqui ele fala a mesma coisa, só que aqui ele está esclarecendo quem nós não devemos, ou com quem nós não devemos nos associar. Essa palavra não vos associeis justamente isso, nós não devemos ter associação, nós não devemos ter uma espécie de trato, de lidar, nós vamos ver um pouquinho mais essa palavra daqui a pouquinho, mas ele estava aqui aplicando, é claro, a esse homem que estava cometendo fornicação e adultério com a esposa do pai. Imagina que era a madrasta dele, alguma coisa assim. Tá? Mas ele está se referindo a esta pessoa. Essa palavra associeis, ela quer dizer misturar, manter companhia ou estar na mesma presença. Se misturar. Nós não devemos nos misturar. Estar na presença não quer dizer que eu não posso estar na mesma presença, no mesmo recinto, quer dizer que eu não posso estar na mesma presença no sentido mais... Ele fala aqui, não se quer com mais, ou seja, não é para a gente se associar, ter uma comunhão próxima. Tá? E lá em Provérbios 6, e versículo 27, a gente pode ler, vou ler daqui a pouquinho para vocês, mas levando em consideração que a gente viu nas semanas passadas sobre a seriedade e a contaminação do pecado. E agora vendo essa questão do não vos associeis, Provérbios 6, 27 fala assim: porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Aí que está. Há algum problema de você ter fogo ou brasas? Não. Você pode ter fogo, cozinhar no fogo, você pode ter fogo para te aquecer, para iluminar. Mas a questão é, não é por causa disso que o fogo tem sua utilidade, você pode estar na proximidade do fogo, que você vai andar em cima do fogo, você vai tomar o fogo no seu colo. Tá? Então aqui está falando sobre a contaminação e a seriedade, como se a gente seguir nos associando, nos misturando, mantendo companhia com pessoas que nós não devemos, nós vamos acabar o quê? Se queimando. Vamos acabar nos contaminando, vamos acabar piorando a nossa situação. Então, o problema aqui que a gente lê, lá em Provérbios, inclusive, o contexto, se lê ao redor de Provérbios 6, e os versículos 27 e 28, o contexto ali é uma questão de adultério. Está falando sobre adultério. Então, que a pessoa que comete adultério vai acabar se queimando. Tá? Então, é interessante que aqui também, em 1 Coríntios, está tratando de quê? Adultério. Tá? Então é interessante como Provérbios também o contexto é o mesmo que se fala. Então a desassociação não é para com os que estão de fora. A desassociação é para com os que estão de dentro. Nós devemos nos desassociar, não associar. Tá? Isso não quer dizer expulsar, isso não quer dizer você ficar com raiva da pessoa, não quer dizer não. É você parar de se misturar, parar de andar, parar de ter comunhão com aquela pessoa, tá? Versículo 10 deixa isso bem claro. O versículo 15 de João 17, Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17 é a oração que Jesus fez ao Pai, pedindo para proteção para os crentes que estavam deixando para trás, que ele estava prestes a ser crucificado, e ele pediu para o Pai, ele falou assim: olha Pai, não estou pedindo para você tirar eles do mundo. Tá? Por isso que é errado essa questão de monastérios, de frades e freiras que vivem nas montanhas isolados, se isolando do mundo e assim vão servir a Deus. Gente, o sal só vai salgar a comida se ficar no saleiro? Não, tem que sair do saleiro e ir para a comida.
A luz, Jesus falou, quem cobre uma candeia com uma cesta, você acende uma luz, aí você bota uma coisa ao redor para esconder a luz, do que adiantou acender a luz? Então, o sal e a luz, para ter efeito, ele tem que espalhar. Igualmente, para a gente, como crente, que somos o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, nós não podemos nos isolar. Então, Jesus falou aqui em João 17,15, não peço que os tires do mundo. Porque se Deus tira a gente do mundo, o mundo vai ficar escuro e sem sal. Então, não é para a gente sair do mundo, falar, não, é o seguinte, aqui, quem pecar aqui, então tem que sair daqui. Não, não é para isso. Como é que a gente vai ajudar pecadores se a gente não permite que pecadores estejam na igreja ou dentro do culto, dentro da programação da igreja para ouvir pregação, etc. e tal? Não, nós devemos permitir a presença deles, porque é a pregação da palavra, é a loucura da pregação que vai salvar os que creem. Então a gente não pode expulsar ou proibir pessoas de vir para a igreja. O que nós podemos fazer é aplicar essa questão de disciplina. E ela começa com não vos associeis. Tá? Existem umas outras coisas de outro texto, mas estamos vendo só aqui de 1 Coríntios capítulo 5. A primeira coisa é não vos associeis. Tem que haver uma espécie de desassociação, quebra de comunhão com aquela pessoa que está com pecado. Mateus capítulo 5 e versículo 13 fala assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Tá? Então a gente somos o quê? O sal da terra. Então a gente tem que não perder a nossa salgasidade, insipiedade. Não, insipiedade é falta de sal, não é isso? Salinidade, salubridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Enfim. Tá? E a gente perde isso quando a gente não exerce disciplina na igreja. Tá? A gente tem que, então, tomar conta disso de forma muito importante. Os que estão de fora não cabem julgar ou disciplinar. As pessoas de fora, a gente não deve ficar julgando eles e muito menos disciplinando eles. Nós devemos alcançá-los. Não ficar julgando, por exemplo, não, você não pode entrar aqui porque você não é crente, você está usando a roupa errada, você está com isso errado, você está com aquilo errado, não. Isso é julgar o mundo. Não, a gente tem que alcançar o mundo e trazer para a igreja. Tá? E dentro da igreja a gente então ensina para que ele possa mudar e vir a conhecer a verdade. Tá? No versículo 12 Paulo fala isso, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Ele falou, sabe, o que eu? O que é gente? O que eu da igreja? O que eu julgando os que estão de fora? Deus julga os que estão de fora, a gente julga os que estão de dentro. Tá? Esse aqui é a ideia deles aqui, né? Temos que alcançar o evangelho e precisamos ir para eles. Quem julga os que estão de fora é Deus, versículo 13. Mas quem julga os de fora, mas Deus julga os que estão de fora. Não a gente, não é a igreja para julgar os que estão de fora, a gente julga os que estão de dentro. Tá? Então a primeira coisa é não vos associeis. A segunda coisa que queremos falar aqui é cuidado com os pseudo-irmãos. Cuidado com os pseudo-irmãos. Irmão, a gente sabe o que é. É alguém que também é salvo, recebeu Cristo, né, etc e tal. Pseudo. Pseudo é uma coisa que... Pseudo é falso. É uma coisa que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Né? Pseudo quer dizer falso. Ou seja, cuidado com os falsos irmãos. Eu não estou dizendo com irmãos que são falsos no seu caráter. Ou seja, alguém que é um irmão de fato, mas ele age com hipocrisia e falsidade. Não. Eu estou me referindo a irmãos que não são irmãos. Alguém que está aqui, alguém que está na igreja, mas ele não é salvo, nunca recebeu o evangelho, mas ele se passa, ele fala, se veste, se porta, frequenta, ou seja, todo mundo pensa que ele é, mas ele não é. Isso é diferente de um irmão que é o irmão, mas é um irmão que age em hipocrisia, ou seja, ele vive igual ao mundo, é um crente carnal, é um crente desobediente, um crente rebelde, tá? Mas está na igreja. Isso é diferente de alguém que nunca foi salvo, mas se faz de salvo. O pseudo-irmão que eu estou falando, aquele que não é salvo e se passa de salvo, ele é mais perigoso. Porque o crente carnal, mais cedo ou mais tarde, você percebe. Ele causa menos dano. Porque mais cedo ou mais tarde, você percebe, a carnalidade vem à tona. Deus mostra. Agora, aquele que não é crente, ele pode passar muito tempo não percebido como tal, e pode passar muito tempo aceito como um irmão legítimo sem ser. Então, o pseudo-crente que eu me refiro é muito mais perigoso, nós temos que ter cuidado com isso, versículo 11. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo, se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, assim por diante. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, quando você tem um irmão de verdade que está em pecado, como era o caso aqui desse homem na Bíblia, aqui em Coríntios, tá?
Quando tem um irmão que de fato ele é um irmão e está em pecado, quando você aplica disciplina nele, qual é o resultado? Você vai conquistá-lo de volta para Cristo. Você vai trazê-lo de volta para a verdade. Você vai trazê-lo para arrependimento. Você vai resgatar ele. E se for aquele irmão falso que não é irmão coisa nenhuma? Geralmente nesses casos, tá, o que acontece é o seguinte: você aplica a disciplina e a pessoa corre. O irmão falso, ele não se submete à disciplina da igreja. Ele simplesmente desaparece, some. Por quê? Eu não vou me submeter a isso. Quem que vocês pensam que vocês são? Se rebelam e fogem. Tá? Esse irmão aqui na igreja em Corinto, que fez esse pecado, que foi algo terrível e chocava até o mundo, foi aplicada a disciplina nele, foi tirada a comunhão dele. Em 2 Coríntios, a terceira carta que nós sabemos que Paulo escreveu para eles, mas a segunda que nós temos, Paulo fala, ok, agora receba de volta aquele irmão. Por quê? Porque ele já se arrependeu, ele já se retratou, ele já se corrigiu. Agora receba-o de volta, indicando o quê? Que ele de fato era um irmão legítimo que estava em pecado. Foi aplicada disciplina, ele foi ganho de volta, consertou o problema, ele foi aceito e restituído na igreja. Voltou à comunhão plena na igreja. Tá? Isso é quando é um irmão legítimo. A grande maioria das vezes, quando se aplica disciplina e a pessoa, provavelmente é porque aquela pessoa não era um crente legítimo, não quis se submeter à disciplina. Lá em Hebreus fala sobre isso, fala, não desprezeis a disciplina do Senhor. Porque Deus está tratando vocês como o quê? Como filhos. Como é que um pai deve tratar um filho? O pai açoita todo que recebe como filho. Porque o pai que não disciplina, que não aplica a vara no filho, lá em Provérbios fala que ele odeia o seu filho. E Deus não nos odeia. Então, se Deus é nosso pai, ele vai aplicar a disciplina. Por quê? Porque ele nos ama. Agora, aquele filho que aceita a disciplina, ele fala, eu estou tratando como pai. Mas se você não aceita a disciplina, ou se não há disciplina, e aí que está o problema. Se não há disciplina, então Deus fala, você não é filho meu. Porque eu disciplino todos os meus filhos. Tá? Então, quando existe um pseudo-irmão, você aplica a disciplina e ele foge, você livrou a igreja de quê? Você livrou a igreja, ou você poupou a igreja de alguém que ia causar mais problemas mais sérios mais adiante. E quem tirou aquela pessoa da igreja não foi a gente, foi Deus. Então, como é que a gente faz? A gente aplica a disciplina. Aí a pessoa que vai mostrar se a pessoa era ou não era, se está ou se não está. É uma forma de ela se submeter à disciplina de Deus. Tá? Então aqui se trata de um irmão, pode estar falando de um irmão caído, ou pode estar falando sobre joio, como a gente lê lá em Mateus 13, 25 e 26 fala, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, é joio ou é trigo? Lendo a parábola lá em Mateus 13, você vai ver que os trabalhadores perguntaram para o dono do campo, falou, quer que a gente retire? Ele falou, não retire, deixa que vai ser retirado na colheita. Então, quem vai retirar não somos nós, quem vai retirar é o dono do campo. Como que o dono do campo retira? Uma das formas que o dono do campo retira. Um dos mecanismos que o dono do campo, Cristo, usa para tirar o joio, uma dessas é disciplina na igreja. É um dos mecanismos que Deus usa para retirar pessoas da igreja. Agora, para que ele use esse mecanismo, nós temos que aplicar a disciplina e aplicá-la do jeito que a Bíblia fala. Aí sim a gente corre o risco, a gente não corre o risco de tirar trigo. Tem muita igreja que perde trigo porque eles chegam lá e expulsam. Eles vão lá e arrancam. Só que eles não sabem, não tem como saber se é trigo ou joio. Jesus falou isso em Mateus 13. Não tem como a gente saber o que é trigo e o que é joio. Então deixa que ele faça, usando o método dele, tá bom? Então, aí a importância de a gente tratar corretamente do problema. Senão a gente vai ter uma igreja cheia de o quê? Cheia de joio. E muitas vezes cheia de joio e sem trigo. Tá? Isso pode acontecer com o passar do tempo. Você começa a expulsar, você pode estar tirando o trigo e deixando o joio, porque a gente não faz a mínima ideia. Tá? Então, se tolerado o pecado, ele vai apodrecer a igreja. De dentro para fora. Todo problema na igreja nunca de fora para dentro.
Você olha na história da igreja, sempre que há problemas e perseguição de fora para dentro, a igreja fica mais forte e cresce. Sempre o problema é quando é de dentro para fora. E o pecado, se for permitido e tolerado, vai fazer justamente isso. Agora, com isso em mente, não é para a gente fazer uma inquisição. Não é para a gente fazer e ter uma contínua caça às bruxas. Tem igreja que é assim, é uma vigilância, o pastor vai visitar os membros da igreja para fazer uma inspeção na casa, para ver se tem alguma coisa que não está de acordo com o que seja lá o que for. Não é para ter inquisição ou caça-bruxa, não é para todo mundo ficar investigando, contratando pessoas para estar vigiando todo mundo, para, pastor, ali, não é para isso. Deixa que Deus mostra. Agora, quando Deus mostra, haja. Tem dois extremos. Um, Deus mostra, mas ninguém faz nada, como é no caso aqui em 1 Coríntios. O outro é que está todo mundo procurando chifre em cabeça de cavalo. Está todo mundo querendo achar defeito em todo mundo para ter aquela inquisição. Eu ouvi dizer que em certas igrejas o culto mais frequentado é o chamado culto de disciplina. Eu não sabia que existia esse tipo de coisa. Mas o culto de disciplina é aquele culto que tem lá, sei lá, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana, eu não sei. Eu nunca tive um, nunca participei de um. Onde a lista dos culpados são trazidos, eles são chamados à frente, e lá é exposto em minuciosos detalhes qual foi as falhas que cometeram, tiveram que cometer. Aí, claro, aí enche, a igreja fica cheia, e tiram foto e selfie, gravam e vai, pronto. Gente, por que é isso? Isso é uma inquisição. Caça às bruxas, tá? Então, são dois extremos, tá? Um, procurando, muitas vezes você vai encontrar coisa que não tem, tá? E o outro é, Deus mostra, mas ninguém faz nada. Os dois estão errados, tá? Se Deus mostra, temos que agir, e Deus mostra como agir aqui com isso, tá? Lucas 12:2, mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Não é isso, Deus vai desocultar, Deus vai mostrar. E o contexto de Lucas 12:2, que está falando aqui, sabe o que é? É sobre a hipocrisia dos fariseus. São pessoas que estavam se passando por uma coisa que não eram. Então Jesus falou, olha, nada que está escondido vai ficar encoberto. Tudo que foi escondido. Então eu vou trazer à tona, na hora certa, no momento certo, eu vou trazer à tona. E quando isso acontecer, aí vocês lidam com o que devemos fazer. Então, o que fazer de modo bem prático? Não vos associeis, não é só isso. Tá? Existem outras medidas que nós vamos ver, mas como estamos vendo hoje, 1 Coríntios 5, nós vamos tratar do que está trazendo aqui. Existem outras partes da Bíblia que nós vamos ver nas semanas seguintes, que falam de outros procedimentos que devemos aplicar na questão da disciplina eclesiástica. Tá? Por último, versículo 13, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O culpado, então, deve ser o quê? Exposto e evitado. Exposto e evitado. Essa palavra tirar é uma palavra interessante. E ela é muito indicativa do que está querendo dizer está aqui. Tá? Porque muita gente lê isso e fala, tirar é o quê? Pegar a pessoa aqui, abrir a porta e jogar. Pronto, tirou, não está mais aqui. Não é isso que tirar quer dizer. A palavra tirar é uma palavra grega chamada exairo. Exairo. Ex é a preposição de ek, tá? De onde a gente vem eclesia, etc. e tal. E a palavra airo, que significa, lembra de airo e ar. Exairo significa, se eu fosse trazer literalmente, seria levantado para fora. Não seria tirado e jogado para fora, seria elevado. Como assim elevado? Exaltado, honrado? Não é esse tipo de exaltado, honrado. É tirado no sentido assim, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Tá vendo esse relatório aqui, É esse tipo de tirado. Está aqui, ninguém está vendo, certo? O relatório está aqui embaixo, escondido nessa gaveta. Eu vou tirar para cima. Para quê? Para todo mundo ver, para todo mundo saber. Eu quero que vocês peguem um desses relatórios aqui, É um desses aqui, Tá? É justamente isso que quer dizer essa palavra tirado. É você tirar e levantar. Para quê? Para que as pessoas saibam. Para que as pessoas devem saber, para não se associarem. Se uma coisa está escondida, vamos supor, está aqui, vamos usar o relatório. Está aqui o relatório, né? Pronto. Eu quero que vocês peguem um desses relatórios aqui. Qual relatório, pastor? Esse daqui, Não, eu preciso fazer o que as pessoas têm que saber. É esse daqui, olha. É esse. Está vendo esse relatório aqui? É esse daqui, está aqui. Pronto. Está aqui, mas está todo mundo sabendo qual é o relatório. Então, para que as pessoas possam evitar
para as pessoas possam se desassociar daquela pessoa, eles têm que saber quem é. E como você faz isso? Você levanta ela dizendo, esse daqui, ó. Essa pessoa daqui, ó. Chamando a atenção para as pessoas. Então a pessoa tem que ser exposta para que as pessoas possam então desassociar. Não quer dizer tratar ela mal, dar chute nela, dar berro nela, cuspir nela, dar cascudo. Não, não é isso. É você desassociar. Deve ser educado e cortês, cumprimentar, tudo bem, mas retirar a comunhão. Tá? Esse não se quer mais, está falando sobre comunhão. Não quer dizer que você não pode falar com a pessoa, não pode sentar ao lado dela na igreja, não pode ficar... Não, você não vai ter comunhão com ela. Tá? Mas devemos ser, claro, educados e corteses. Então, essa palavra tirar quer dizer levantar, expondo, fazendo, tornando visível, marcando alguém, deixando alguém claro. Tá? Deus julga os de fora, nós tratamos com os que estão de dentro. E para a gente tratar com os que estão de dentro, nós precisamos expor. E muita gente não quer ser exposto. Tá? Então, o que você faz? Bom, não se coloque numa posição que você tenha que ser exposto. Tá? Mas esse exposto seria, em última instância, no caso aqui, tá? Como foi o caso com esse rapaz aqui, lá em Corinto. Tá? Então, resumindo, não devemos nem podemos fazer nada fora daquilo que Deus nos mostra o que devemos fazer. Tá? E a palavra de Deus nos mostra como. Tá? Então, é identificar, expor, tirar a comunhão, se desassociar e deixar que Deus trabalhe através da pregação. Tá? Quando você tira, veja bem, quando você tira a comunhão de uma pessoa assim, o intuito é o quê? De a pessoa sentir falta daquela comunhão. Da pessoa sentir falta daquela convivência. Agora, se a pessoa não sente falta daquela convivência, então de repente ela estava aqui por motivos não sinceros ou genuínos, estava aqui por outro motivo. Então essa retirada da comunhão é justamente para pressionar, tá? Dar uma chacoalhada na pessoa, para trazê-la de volta. Então nós temos que ter então cuidado de seguir as observações bíblicas. Amém? Muito bem, vamos com isso encerrar o nosso estudo de hoje. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, ajude-nos a entendê-la